ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versos de 1 até o 11. Romanos 5, de 1 a 11. Diz o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 11.
Queridos irmãos, a pergunta que eu te faço é: o que você entende pelo pecado? O que é o pecado? O que significa o pecado? Por que Jesus teve de morrer numa cruz por causa dos nossos pecados? Por que deveria morrer para nos perdoar os nossos pecados? Será que Deus não poderia perdoar os nossos pecados de um outro jeito? Assim como nós somos chamados a perdoar o nosso irmão, será que Deus não poderia nos perdoar também desta forma? Esse método da cruz é muito rústico, nos parece muito primitivo, que uma pessoa tenha que morrer para que Deus nos perdoe. E nós encontramos, queridos irmãos, na cruz de Cristo, o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Então, o perdão para o homem é o mais claro dos deveres. Para Deus, é o mais profundo dos problemas. Na cruz de Cristo, há uma colisão. Na cruz de Cristo, colidem a perfeição divina e a rebeldia humana. A cruz de Cristo é fundamental para que Deus nos perdoe pelos motivos que expomos, que vamos expor nesta tarde. É muito importante esse tema e nunca é demais falar desse tema. Porque o pecado é um problema muito grande. Pecar é cometer iniquidade. Deus abomina a iniquidade. Pecar é ser uma pessoa degenerada. Pecar é passar do limite. É fazer o que não convém. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pecar é ignorar a própria lei de Deus. Resumindo, meus queridos, pecar é errar o alvo. Porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Pecar é quebrar o nosso próprio ser. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, o texto nos traz algo interessante. Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quebrar a lei é quebrar os preceitos de Deus. Isso é pecado. O pecado é a tentativa do ser humano de ficar independente de Deus. O pecado é a ocupação de uma posição que só pertence a Deus. É querer ser Deus. Pecado é ser hostil contra Deus. Veja em Romanos capítulo 8, verso de número 7. Diz o texto, Romanos 8, verso de número 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O pecado é obedecer à vontade da carne. E carne, meus queridos, nós não estamos falando dessa matéria que nós temos, a pele, o osso. Nós estamos falando da inclinação do nosso espírito, da nossa consciência, dos nossos desejos, das nossas vontades.
estar inclinadas para fazer aquilo que Deus abomina. Isso é o pecado. Essa é a nossa carne. Pecar é isso. Pecar é se separar de Deus. Pecar é dizer, Deus, eu faço do meu jeito. Pecar é dizer, eu não preciso de Deus. Pecar é dizer, eu tenho minha fezinha em Deus. Mas não fazer a sua vontade. Pecar é isso. Pecar é comandar aquilo que só Deus pode comandar. Pecar é querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Isso é pecar. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. O pecado é a inimizade contra Deus. As pessoas não estão mais tendo consciência do pecado. Aliás, a palavra pecado é algo que não se fala mais. Para tudo se tem uma explicação e uma justificativa. Jamais nós definimos algo errado como pecado. Ou é uma fraqueza minha, ou para mim isso não é pecado, para você é. Eu sou uma pessoa boa, então isso não tem problema. Entendeu? Nada mais é pecado na nossa cultura. Tudo se tem uma explicação, tudo é uma questão de ponto de vista. Ao quanto que a Bíblia diz que existe o pecado, mas onde ele está? Sabe onde ele está, meus irmãos? Na nossa camuflagem, nas nossas desculpas, nas nossas justificativas, nos nossos pontos de vista. Então não há lugar mais para o pecado, uma vez que nós explicamos tudo e que justificamos tudo. Mas, do ponto de vista bíblico, o pecado está aí. E o pior, ele não só está aí, ele está arruinando a vida de muitas pessoas. O pecado é uma realidade no nosso tempo. A Bíblia diz que todo homem é pecador. A Bíblia diz que todo homem é pecador e está em rebeldia contra Deus. Romanos 3, 23. Veja o texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado é uma realidade. O homem é pecador. Nós herdamos uma natureza pecaminosa que produz toda sorte de pecados. O pecador é escravo do pecado. Nós pecamos o tempo todo. E ai de mim, e ai de você, se não fosse a graça do Senhor. Ai de mim, e ai de você, se não fosse a graça do Senhor. Porque o pecado, ele tende a nos dominar por completo. Somente o Espírito Santo, meus irmãos, somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem da gravidade do pecado. E ninguém mais, nenhum outro método. Nenhum homem, mulher, irmão, pregador que tenha uma palavra ungida, se não for a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Em contrapartida, nós estamos buscando um Deus que é santo. Nós afirmamos a todo tempo que confiamos em Deus, que somos dele, que ele nos comprou, que ele nos resgatou. Olha como isso é tão profundo, porque sabe, enquanto nós somos pecadores, tendenciosos ao pecado, e se não fosse a graça de Deus, nós seríamos consumidos por ele, por Deus, por causa do nosso pecado. Nós estamos num tempo onde nós afirmamos ter comunhão com Deus. Nós estamos vivendo uma época em que nós dizemos, eu sou de Deus. Mas isso é um tanto... isso necessita um pouco de paciência e de entendimento. Porque Deus não tolera pecado nem pecador. E se nós afirmamos que somos de Deus, a ideia que se tem é que nós não somos mais pecadores. Como isso pode se dar? Como eu posso ter intimidade com Deus que é tão santo, que é santíssimo? Veja o que diz Isaías 59, versos 1 e 3. De 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Isaías 59, verso de 1 a 3. O nosso Deus é um Deus santo. E o pecado causa divisão entre nós e o nosso Deus. Então, afirmar eu sou de Deus, Deus me salvou, Deus está comigo, precisa nos remeter a uma reflexão muito séria. Em dias que nós vivemos, queridos, nos dias que nós vivemos, está comum se ouvir eu sou de Deus, o Senhor me resgatou, o Senhor está comigo, eu tenho comunhão com Deus. Mas nós não podemos esquecer daquilo que nós já falamos agora há pouco na nossa reflexão, que o pecado não pode ser excluído no nosso dicionário. Para você dizer eu sou de Deus, nós temos que levar em consideração que o pecado tem sido tratado na nossa vida. Porque Deus é santíssimo. Deus não pode contemplar a iniquidade. Deus não pode contemplar a iniquidade, conforme diz em Êxodo 33, 20 e 23 a 23, diz o texto. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus santíssimo, é um Deus que não se pode contemplar. E quem o contemplou ficou perplexo. Êxodo 3, 6, diz o texto, está aqui em nossas mãos, Êxodo 3, no versículo 6, veja, diz o texto, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse é um Deus tremendo e santo, que ninguém pode contemplar sua face. Os que se defrontaram com a glória de Jesus sentiram-se incomodados. Veja o Evangelho de Lucas no capítulo 5, no versículo 8. Diz o texto, Lucas 5, 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Nós estamos aqui diante de algo muito tremendo, meus queridos. Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus santíssimo. Deus é um Deus que nós não podemos contemplar sua face. A ira de Deus não é uma reação porque Deus é cheio de ressentimento, Deus é cheio de ódio, não. A ira de Deus é uma reação santa ao mal, porque Deus é justo. A ira de Deus, ela virá sobre essa terra por causa do pecado. A ira de Deus virá sobre essa terra ainda por causa do pecado. É uma reação natural de Deus em resposta ao pecado. A ira de Deus é revelada na deteriorização moral da humanidade.
O mal está corrompido, a humanidade está corrompida. O mal abraçou uma humanidade de forma completa. Veja o que diz o texto de Romanos 1,18, quando diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O texto está dizendo que a ira de Deus ela é revelada por causa da deteriorização da moral. A moral do homem, o que rege o homem, está impuro. A lei que rege o homem, ela está deteriorada. A moral do homem, aquilo que prevalece no ser humano, é pecado. Por isso, a ira de Deus se revela por causa dessa deteriorização do homem, da humanidade. A ira de Deus é como um vômito, não se tem controle. Apocalipse 3, versos 15 e 16 diz muito claro para nós, deixa muito claro. Apocalipse 3, versos 15 e 16 diz o texto: assim porque és morno, e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo ao 15 e 16, vamos lá. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O vômito não tem controle. É uma sequência, é uma consequência, meus queridos. A santidade de Deus, ela expõe o pecado. E a sua ira se opõe a esse pecado. Olha que interessante. A santidade de Deus, que nós já lemos aqui sobre um Deus que é santíssimo, que é 3 vezes santo. Esta santidade, ela se expõe, ela expõe o pecado. A santidade de Deus chega até nós e o pecado fica exposto. Não tem como esconder o pecado quando a santidade de Deus chega em nós. Quando a santidade de Deus chega no nosso meio ambiente, ela expõe o pecado. Quando a santidade de Deus chega na cultura que vivemos, esta santidade expõe o pecado fica claro, está estragado, está deteriorado. E este pecado exposto, a ira de Deus se opõe a ele. São opostos. Não se atraem. A ira de Deus se opõe ao pecado que está em nós, que está no nosso mundo, que está na nossa cultura. Deus é altíssimo, meus queridos. Deus é santo, Deus se ira e Deus é altíssimo. O texto não dava para descrever, então Isaías descreve que ele está assentado em um alto e sublime trono. O salmista, no Salmo 40, verso 1, diz: ele é alto e exaltado, entretanto, se inclina ao clamor de um servo. Esse é o Deus que interveio na nossa história. Esse é o Deus que interveio na nossa história. Meus irmãos, isso é muito importante. Deus é um Deus santo, é um Deus altíssimo, é um Deus que se ira, é um Deus que está distante. A Bíblia fala que o pecador não pode chegar-se a Deus. E que ele, Deus, não tolera o pecado. Eu digo também que não tolera o pecador. Se o pecador não se arrepender, Deus vai consumi-lo. No Antigo Testamento, muitos foram os mandamentos para que o povo mantivesse distância de Deus. Muitos. Vamos trazer apenas um aqui em Êxodo, capítulo 3. No verso 5, deixa eu pegar aqui, Êxodo capítulo 3, verso 5.
Diz o texto. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. De que forma então vou me chegar a Deus? Se Deus é santo, se Deus é altíssimo, é santíssimo, é um Deus que não tolera o pecado, se opõe ao pecado, um Deus que a sua ira, ela se revela contra todo o pecado, um Deus que a sua santidade expõe o nosso pecado, um Deus que a sua ira se opõe a esse nosso pecado. De que forma eu vou me relacionar com Deus? De que forma você vai se relacionar com Deus? Um Deus que está distante. E aí está o fundamento da cruz de Cristo. A morte da cruz de Cristo numa cruz. Porque, meus queridos, somente Cristo pode nos remeter a uma comunhão com Deus. Por causa da sua morte na cruz. Porque a Bíblia diz que na cruz só morreriam os malditos. E Cristo foi para a cruz como um maldito. Apesar de não pecar, Ele assume sobre si a nossa maldição, que é o pecado. E Ele nos representa. Ele advoga a nossa causa. Ele nos defende, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Portanto, os que não aceitarem a Cristo terão que se afastar dele. Isso é muito sério, meus queridos. Não há meio termo, não há outro caminho, não há janela, não há desvios, não há atalhos para se chegar a Deus. A única forma de se chegar a Deus, meus queridos, é através de Jesus Cristo. Não adianta a intercessão de santo daqui, de santo dali, de ladainha, de anjo. Não adianta promessa, não adianta pagar trízimo, não adianta comprar a Bíblia mais cara, não adianta ter ministério, não adianta também não ter ministério, não adianta nada ser pobre, ser rico, ser enfermo, não ser enfermo, ser saudável, não ser saudável. Não importa nada disso, o requisito é a cruz de Cristo. O requisito é a aceitação de Cristo como seu advogado. Então ele passa a ser o seu Senhor e o seu representante. Meus queridos, quanto engano, quanto equívoco nesses dias, nesses tempos religiosos, pessoas boas, de bom caráter, pessoas humildes, pessoas de influência na sociedade. Pessoas que ocupam cargos de influência, que formam a opinião de pessoas, mas que não entenderam essa verdade revelada na Sagrada Escritura, na história e no tempo. De que a cruz não foi em vão. E de que a cruz não foi imperfeita para que nós criássemos outras possibilidades para termos comunhão com Deus. A Bíblia a cruz, o sacrifício, a crucifixão de Cristo na cruz não foi uma, entre outras maneiras de nos achegarmos a Deus. Ela foi a única e perfeita, não havendo necessidade de criar outras possibilidades, como nós estamos vendo por aí. Desculpa, meus irmãos, mas não há Maria, não há João, não há Pedro, não há Papa, não há pastor, não há profeta, não há apóstolo, não há nada que possa completar aquilo que já está completo. Não há nada que possa ser uma possibilidade entre tantas que possa ajudar o sacrifício de Cristo na cruz. Isto está definitivamente excluído, fora de questão. A única maneira de se chegar a Deus, que é um Deus distante, um Deus que abomina o pecado e o pecador, portanto, sem Cristo nós somos abomináveis aos olhos de Deus. Um Deus que a sua ira expõe, se opõe ao nosso pecado. Um Deus em que a sua santidade se opõe ao nosso pecado, portanto, se opõe a nós que somos escravos do pecado. E o único jeito, sem exceção nenhuma e sem outras possibilidades,
é Cristo como nosso advogado. Mateus, no capítulo 25, verso 41, diz algo interessante, que também é muito viável para esse momento. Mateus 25, 41, o texto diz... Deixa eu pegar aqui, querido. Olha só. Mateus 25, 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Oh, mas isso é Jesus falando? Sim. Os que não aceitarem a Cristo têm que se afastar dele, se apartar dele. Isso é tão profundo. Há muitas pessoas perto de Cristo, bem perto. Você pode estar perto, meu irmão, de alguma coisa, de algum lugar, mas pode não estar lá dentro. Pode não estar unido junto, pode estar perto. E é isso que ele está dizendo: apartai-vos de mim. Vocês estão perto, mas não estão comigo. Vocês falam de mim, dizem que me adoram, que são meus filhos, que são meus discípulos, meus seguidores, quando na verdade o coração de vocês não está comigo. Os vossos corações não estão comigo. Apartai-vos de mim, malditos. Reflita sobre isso, querido. Reflitamos sobre isso. Deus é luz. Deus é fogo. É um fogo consumidor. Ninguém pode suportar o seu calor. Ninguém pode suportar o seu brilho, a sua luz. Deus é tudo isso. Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus disse: não, vai me ver pelas costas. Moisés queria se aproximar da presença de Deus, e Deus disse a ele: tira a sandália dos vossos pés, esse lugar não é qualquer lugar. Você quer se aproximar de Deus? Você diz que Deus é o seu Pai? Você chama Deus de Pai? Olha como isso é muito sério. Porque se nós não aceitarmos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, seremos nós que vamos ouvir da boca de Cristo: apartai-vos de mim, malditos. Então isso é muito sério. O que aconteceria, meus irmãos, se houvesse uma colisão entre o Deus Santo e o homem pecador? Você já imaginou? Se você tivesse um face a face com Deus, sem a intervenção, sem o mediador que é Cristo, o único mediador, você já imaginou? Se você tivesse um face a face com Cristo, se nós, raça humana, pecadora imunda, tivéssemos face a face com Deus 3 vezes santo, o que aconteceria? Não tenha dúvida, nós seríamos aniquilados da presença de Deus. Portanto, a única maneira de Deus ter a sua justiça satisfeita foi através da morte de Cristo na cruz. É o único jeito. Não adianta levar uma cruz nas costas pagando promessa. Não adianta colocar um copinho de água na frente da oração de um pastor lá na sua televisão. Não adianta levar para sua casa o tapete lá da campanha do tapete de fogo. Não adianta, meus irmãos, iluminar-te com um vidro de óleo e dizer para os irmãos que é o óleo santo. Não adianta. Não adianta dizer lá na sua igreja que você foi 50 mil dias no monte orar e por isso você está na graça. Veja, eu não estou desprezando a sua oração. Eu estou dizendo que nada substitui o sacrifício de Jesus na cruz. E eu estou dizendo alguma coisa a mais que talvez você não percebeu. Eu estou dizendo que o templo, o púlpito, não é para fazer campanhas, nem de dinheiro, nem para missões, nem para departamentos, nem campanhas do sal, campanhas que Deus vai dar, campanha de libertação. O púlpito é um lugar para você falar do evangelho que salva. O púlpito é para você dizer que existe uma maneira de chegar à presença de Deus, porque Deus nos abomina por causa do nosso pecado. Deus não nos aceita. A santidade dele
ela se opõe à nossa vida pecaminosa e a sua ira expõe o nosso pecado. Então, meu irmão, não é de qualquer jeito que se chega na presença do Senhor. Talvez muitos de nós não estamos na presença dele, mesmo que estamos dizendo para as pessoas que estamos, porque depende muito de como nós entendemos o sacrifício da cruz. Mas se na sua igreja só fala da campanha, só expulsa o demônio, se lá no seu grupo de oração as pessoas acreditam em heresias, em invenções humanas, se lá no seu grupo de oração existem rituais mortos, liturgia morta, quem disse que você está com Deus? Quem disse que aquilo realmente nos coloca na presença de Deus, se Deus abomina o pecado, se Deus abomina o pecador? Então, o que nós precisamos é de uma campanha do sal? O que nós precisamos é de 7 semanas de jejum? O que nós precisamos é da corrente dos 70 pastores, do corredor? Não, nós não precisamos do hino bem cantado. Nós não necessitamos de sensações emocionais para dizer que Deus então está comigo. Pode ser que Ele não esteja. Nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz atuando 100% na nossa vida, porque isso é suficiente para que nós tenhamos um contato com Deus. Esta é a única maneira, não há outra possibilidade, não existem outros meios para que nós tenhamos comunhão com Deus. Esqueça essas receitas que você tem ouvido por aí, de que se você comprar isso, de que se você ofertar aquela quantidade, de que se você fizer esta tal campanha de todas as quintas-feiras daquele mês, daquele ano, daquele semestre, se você passar o ano inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, você vai ter comunhão com Deus. Esquece isso. Devocionais e orações, leitura da Bíblia e disciplina na nossa vida com Deus é bom. É bom para a nossa santificação, para o nosso fortalecimento, mas isto é desde que nós já entendemos o plano salvífico, nós já fomos remidos, estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, devocionais, disciplina na oração, propósito de oração, essas coisas vão nos dar um fortalecimento, vão nos dar uma maturidade cristã. Mas por quê? Porque isso já seria uma consequência de alguém que entende o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz, alguém que entende o porquê do sacrifício da cruz, alguém que entende o porquê nós fomos salvos. Então tudo isso vem depois do nosso crescimento e amadurecimento. Então, meus queridos, se o homem é pecador demais, e se Deus é santo demais, como pode haver reconciliação? E eu já disse, somente através de Cristo. Me desculpe se você é devoto desse ou daquele santo, se você é uma pessoa que tem as suas imagens de santo, se você é a pessoa que fez a campanha com o pastor, se você levou a toalha ungida do pastor para sua casa, se você levou aquela cusparada ungida, que, desculpa, não existe nada disso, é uma loucura, uma tremenda aberração, mas tem gente que acredita. Se você jogar uma capa ungida e você caiu no chão e aquilo era poder de Deus, desculpa, você está equivocado. Não existiu nada disso nas campanhas, nas missões por onde Cristo passou, nem por onde os apóstolos passaram. Me desculpa toda essa bobagem que está sendo divulgada por aí. E eu não sou melhor que ninguém, eu não sou aqui o ícone da pregação, não é nada disso, mas eu estou trazendo para você algo que é verdade. O texto bíblico deixou explícito. O único jeito de você ser salvo é através de Cristo. Unicamente, exclusivamente de Cristo. Tudo que é um devocional honesto, sincero, é bom para você fazer e crescer e amadurecer. Agora, há muita coisa descartáveis por aí que você não pode ficar dando ouvido, você vai perder seu tempo. Aplique-se na revelação bíblica.
Nós só poderíamos ser aceitos por Deus se pagássemos o que devemos a Ele. Mas você pode pagar? Você pode morrer numa cruz? Rodolfo, desculpa, vou dizer para você, eu posso. Pode, mas você não tem pecado? Porque a condição é esta. Morrer na cruz, muitas pessoas morriam, era uma cultura daquele tempo. Era uma maneira de julgar, de punir pessoas. Então, não é só o fato de morrer numa cruz. De repente você pode falar, eu posso morrer numa cruz então, eu não tenho pecado. Eu digo, você não poderia, porque você já nasceu em pecado. Não, a revelação é assim. Você poderia dizer, eu posso morrer numa cruz. Eu teria, você não pode porque tem pecado. Você poderia me dizer, então, mas eu não tenho pecado, então eu posso. Eu diria para você, não, você já nasceu pecador, então você não pode. Então, não há opção, a não ser Cristo. Porque, primeiro, ele não foi fecundado por outro homem. Deus chamou Maria. Ela teve uma participação importante. Mas o agir não foi de Maria, o agir foi de Deus. A obra que em Maria aconteceu no nascimento de Cristo foi uma obra de Deus e não de Maria e nem de José. Foi de Deus. O poder que agiu ali, ela ser fecundada pelo Espírito Santo, é de Deus. E por mais que você tente provar o contrário, você vai cair em contradição. Então, mesmo que você dissesse que não cometeu pecado, você já nasceu nele. Cristo não. Não se compare a Cristo, meu irmão. Não arrume desculpas para não aceitar o Evangelho Salvador de Cristo. Nem da nossa obediência, nem as nossas boas obras podem nos reconciliar com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. Veja o que diz o texto. Deixa eu pegar aqui, meu querido. Efésios capítulo 2, verso de 8 a 10. Olha. Porque pela graça, aleluia, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, não vem de campanha, não vem de intercessão de santo, não vem de tradição de igreja, não vem de heresias inventadas pelos homens, não vem de nada disso. Mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz, você não fez nada. Porque somos feitura sua, criadas em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se você é salvo, então Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. Não há ninguém que pode trazer satisfação, a não ser o próprio Deus. Mas ninguém deve fazê-lo a não ser o homem de outra forma. O homem não oferece satisfação. Portanto, é necessário que alguém que seja um Deus homem, entendeu? Na fecundação que eu falei, que houve em Maria. A não ser que seja um Deus homem. É preciso que a mesma pessoa seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém pode fazê-lo sem ser perfeitamente Deus e homem. Jesus, então, é essa pessoa. Jesus é essa pessoa, visto que nele Deus, o Verbo e o homem se encontram. Assim, meus irmãos, a cruz de Cristo é o evento no qual Deus simultaneamente torna conhecida a sua santidade, o seu amor. Em um único evento. De um modo absoluto. A cruz é o único lugar em que Deus amoroso, perdoador, misericordioso é revelado. Na cruz percebemos que a sua santidade e o seu amor são igualmente infinitos. Por isso, quantas vezes você já ouviu esse apelo? Você quer aceitar Jesus? Talvez você não entendeu.
Talvez você não entendeu o que aquilo significava. Mas eu quero dizer para você, é justamente o que eu estou dizendo. Ele advogou, ele teve condições. Ele foi Deus, ele foi homem. Ele morreu no nosso lugar. Mesmo que você não aceite, que não queira ouvir, que diga que isso não é para você. É justamente isso. Ele morreu por nós. Sabe o que me falta agora, nesse momento? É dizer para você, você quer aceitar Cristo? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Olha que interessante, porque está muito claro. Ou você não aceita, não quer Cristo. Porque se você nesse momento estiver ouvindo essa palavra e sentiu constranger no seu coração, peça para Deus te perdoar. Peça para Deus perdoar dos seus pecados, ter misericórdia sua, te aceitar como um filho remido em Cristo. Diga a Deus que você aceita o sacrifício de Cristo, que você entende o plano salvífico, e que apesar de muitas coisas estarem envolvidas na sua fé, você não entendia e não sabia desse plano, mas eu quero te dizer, diga para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me lava com o sangue de Cristo. Me perdoa, leva embora de mim toda a culpa e condenação. Me faça mais um, lavado e remido no sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.